e a gente está continuando o nosso trabalho. Baby, já compartilhei aqui o nosso blog escrito e eu coloquei 2 artigos no dia de hoje. Eu quero dar uma informação. Toda segunda-feira agora, nós vamos colocar artigos novos no blog a respeito de temas municipais. Então, nós vamos ali pegar as informações através da Câmara Municipal, que tem feito muitas comissões especiais de estudo que estão rolando, e isso é informação importante para o Ribeirão Pretano. Então, toda segunda-feira teremos artigos novos sobre temas Ribeirão Pretanos que buscaremos aí o que está acontecendo. Hoje nós temos 2. O primeiro é esse da mobilidade urbana, do plano de mobilidade urbana que o prefeito está apresentando, e o outro é a respeito do Sasson. Sobre esse plano de mobilidade urbana, é obrigatório, né? O prefeito está correndo com isso, porque isso faz parte, né, daquilo que se chama de leis complementares ao plano diretor. Só que o plano de mobilidade de Ribeirão Preto estava junto com o plano viário. Eram 2 projetos num só. Só que o governo federal não aceita. Então a prefeitura correu para poder separar o plano de mobilidade do plano viário, porque o plano de mobilidade é obrigatório. Aliás, a prefeitura já deveria ter entregue em abril, porque quem não entregou em abril está descredenciado do governo federal e, portanto, não pode recorrer a verbas federais para o financiamento da mobilidade urbana. Então, a prefeitura, para poder se credenciar novamente ao governo federal, está correndo atrás do prejuízo e apresentando, então, o plano de mobilidade, que foi apresentado numa audiência pública na Comissão de Mobilidade da Câmara, presidida pelo Marcos Papa. Isso tem aí o link para quem quiser acompanhar essa reunião pública. E o que nós temos a falar sobre isso, baby? O plano de mobilidade ele foi feito por técnicos da Secretaria do Planejamento, que é a divisão de mobilidade urbana, que é inclusive recente. E é um bom plano de mobilidade. Tecnicamente, um bom plano. Por quê? Porque ele diz o seguinte: aquilo que todos nós sabemos, que estudamos um pouco, né? Que tentamos nos informar sobre o que é mobilidade. Que Ribeirão Preto é uma cidade feita para o automóvel, e hoje, 52% dos ribeirão-pretanos se locomovem na cidade por automóveis individuais ou moto. 40 e tantos por cento de automóvel, 10% de moto. Então, 42% automóvel, 10% de moto. 52% dos ribeirão-pretanos se locomovem na cidade por veículo motorizado próprio. Isso faz o trânsito de Ribeirão ser o caos que é, um dos mais violentos do Brasil, onde nas grandes avenidas a velocidade chega a 80 km por hora. Eu moro aqui ao lado de uma avenida, aqui na Zona Oeste, e tem carro que desce aqui a mais de 80 km por hora. Então, essa é a situação de caos no trânsito de Ribeirão Preto. E, do outro lado, baby, apenas 18% dos ribeirão-pretanos utilizam transporte coletivo, dados da própria secretaria, contra uma média nacional de 28%. Portanto, o Ribeirão Preto está abaixo daqueles que procuram transporte coletivo e está acima no uso do veículo, porque acho que parece que no Brasil, baby, apenas 30 e poucos por cento utilizam o carro na média nacional. O Ribeirão Preto está muito acima disso, 52%. Então é uma cidade caótica do ponto de vista da mobilidade. O que o plano diz? Que no médio e longo prazo, o Ribeirão Preto precisa ser uma cidade que incentive o uso do transporte coletivo, incentive o uso da bicicleta e gere empregos próximos da residência para que as pessoas passem cada vez mais a acessar o emprego e acessar os serviços a pé, no seu próprio bairro. Mas isso é um sonho tão distante, e aí eu coloco nesse artigo, passando a palavra para você, que o plano é bom, baby. O plano é muito bom, tecnicamente, e ele aponta no sentido correto. Mas para esse plano poder sair do papel e Ribeirão Preto ter uma mobilidade de uma cidade justa e equilibrada, precisa de um outro governo. Porque o governo Nogueira, neoliberal, autocrático, que não conversa com ninguém, que não tem interesse, e com essas obras paradas aí, esse plano não sai do papel. Então o plano é bom, mas o governo é ruim. Só vai ser executado quando tiver um governo que realmente possa olhar com carinho para a cidade. Tá com você. Muito bom, Ricardo. Eu acho que eu me lembrei agora assim do Plano Municipal de Educação, né? Assim, como que Ribeirão também está atrasado no Plano Municipal de Educação e parece que também aqui está correndo atrás, né, para resolver os problemas do Plano Municipal de Mobilidade. Concordo com o que você comentou aqui. Eu acho que só uma ressalva, embora você tenha comentado que em algumas avenidas aqui o trânsito ele é bastante rápido, se a gente for ver numa média geral, a velocidade média no trânsito de Ribeirão Preto, ela deve ser muito baixa, porque o trânsito, principalmente nos momentos carregados, aqui é extremamente travado, né? Quanto mais carros você tem circulando nas ruas e nesses horários de pico, principalmente aqui na Zona Sul, quando você passa ali em alguns horários, é praticamente impossível você pegar algumas rotatórias, alguns anéis viários, você fica alguns minutos ali, coisa que você faz em segundos quando você não tem um trânsito muito movimentado. Então, assim, só essa observação aí, eu acho que
Eu não tenho esses dados, mas eu acho que vale a pena, talvez até a gente, né, um trabalho de casa para a gente investigar qual que é a velocidade média do trânsito de Ribeirão Preto em alguns horários, em alguns locais que dá pano para manga isso daí. Em relação ao incentivo ao transporte público, né, ao modal de transporte público, né, eu acho que quando a gente pensa, né, num plano de mobilidade, né, o trabalhador ele vai precisar trabalhar, o estudante ele vai precisar estudar e ele precisa se locomover pela cidade, né? Então eu acho que pensar na cidade de uma forma para os trabalhadores, para os estudantes, para a população em geral, a gente precisa pensar num transporte que dê essa possibilidade da população se locomover ao longo de toda a cidade, né, para poder aproveitar aquilo que a cidade oferece. E o transporte público, ele carece muito de incentivo aqui em Ribeirão Preto. A começar aqui, o transporte público aqui, ele é caro e ele é ineficiente. E, além disso, é desconfortável, né? Porque Ribeirão Preto é uma cidade bastante quente, então precisa se pensar nesse tipo de coisa também. Imagina pegar um ônibus lotado durante o dia, no calor de Ribeirão Pretano, às vezes você tem que usar alguma roupa que não seja adequada ali para o ambiente de calor, enfim. Então, assim, precisa ter esse incentivo de ter mais ônibus, mais conforto, mais linhas de ônibus, baratear isso, e precisa privilegiar os ônibus. Eu acho que alguma coisa tem sido feita nesses últimos anos, que são esses corredores de ônibus, mas ainda está muito aquém daquilo que deveria ser. Não sei se você concorda comigo, mas a gente precisa muito priorizar o transporte público aqui em Ribeirão Preto, o transporte público por meio de coletivos, principalmente, para que a gente consiga trazer essas pessoas que estão utilizando os carros para poder utilizar o transporte público. Enquanto esse transporte público ele não for eficiente para essa população, ela não vai trocar o transporte individual pelo público. Exatamente. Alguns dados importantes, é bom salientar que a Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara propôs ao prefeito, que não estava contido no plano, a criação de um fundo municipal de mobilidade urbana exatamente para subsidiar a tarifa de ônibus. Porque não existe hoje tarifa barata sem subsídio. O subsídio ele é utilizado nas principais cidades onde o transporte coletivo é muito melhor do que o de Ribeirão Preto, com a tarifa mais em conta e que incentiva, portanto, que as pessoas usem. E, aliado a isso que você falou, que a pessoa entenda que ela vai pegar, por exemplo, um transporte coletivo num bairro da periferia e ela vai acessar o centro da cidade ou uma outra região da cidade num tempo hábil. Porque as pessoas muitas vezes fazem o cálculo é o seguinte: se eu uso meu carro particular, mesmo com todo o trânsito que você falou, eu vou gastar 25 minutos. Se eu for de ônibus, eu vou gastar 1h30. Então as pessoas não vão de ônibus, elas vão de carro. E aí, só para dar uns dados, baby, que consta aí, inclusive do site da prefeitura, só para você ter uma ideia, ó, 42% dos ribeirão-pretanos se locomovem de automóvel, 10% se locomovem de moto, totalizando 52% dos ribeirão-pretanos que utilizam diariamente o seu transporte individual motorizado para se deslocar, contra uma média nacional de 29%. Portanto, o Ribeirão Preto está bem acima disso. Apenas 18% dos ribeirão-pretanos usam o transporte coletivo, principalmente a população de baixa renda, que é a que mais usa, né? Contra uma média nacional de 28%. 22% dos ribeirão-pretanos se deslocam a pé, e essa porcentagem de caminhar a pé ela é maior nos bairros mais pobres, tá? Nos bairros mais pobres, da Zona Norte, da Zona Leste e da Zona Oeste. Outros dados aqui, ó, apenas 3% dos ribeirão-pretanos se deslocam de bicicleta. O uso de bicicleta, ele praticamente não é usado aqui em Ribeirão Preto, até por conta da violência do trânsito também, não tem espaço para bicicleta, né, nas vias públicas de Ribeirão. E aí um dado por região, baby, que eu achei muito interessante. Ó, Zona Sul, 67% dos moradores da Zona Sul se deslocam de automóvel, carro individual, ou seja, uma porcentagem enorme, né, das pessoas da Zona Sul, onde tem os bairros de classe média alta aqui em Ribeirão Preto. Outro dado, Zona Norte, 46% usa carro ou moto, né, e 29% se deslocam a pé. Olha a porcentagem grande de pessoas que se deslocam a pé na Zona Norte. Zona Leste, 59% se deslocam de carro ou moto. Então, o uso de veículo próprio automotorizado na Zona Sul e na Zona Leste é muito alto. Zona Oeste, 48% utilizam carro ou moto e 28% se deslocam a pé. Detalhe do a pé, né, na Zona Norte e na Zona Oeste. E no centro, baby, é a única região da cidade
onde você tem uma porcentagem elevada de pessoas que usam o transporte coletivo e outra porcentagem elevada que se deslocam a pé. Isso é natural, porque o centro da cidade concentra os serviços e as pessoas não têm que acessar o carro de maneira tão intensa assim. Seria legal que essa lógica do centro da cidade pudesse se espalhar pelas cidades, com uma coisa que na lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que está em debate na Câmara, quer criar, que é uma outra lei boa, mas que vai precisar de um governo também que seja diferente do Nogueira, que é criar subcentros urbanos. Em cada região da cidade, ter subcentros para que as pessoas possam fazer o que fazem no centro, acessar os serviços e o comércio e o emprego a pé, ou utilizando o transporte coletivo naquela lógica de criar o emprego próximo do local de moradia.